Teve gente falando que essa bruxa verde era a Sylvie, mas eu sinceramente não acredito muito nessa teoria, galera. Eu acredito que a bruxa de verde é alguém mais próxima do Dr. Destino ou do plano dele, ok? Porque os detalhes da roupa dela indicam que ela pode estar acima na hierarquia das bruxas da Lativéria. E cara, se tem bruxa e destino na história, a minha primeira escolha é a Wanda. Exatamente, galera, a mesma Wanda que morreu em Mundo Agora. Nada de variante, de verdade, eu acredito que ela é a mesma Wanda. Por que você acha isso? Bom, eu vou explicar pra vocês agora, mas antes, vamos relembrar da trajetória da Wanda no SEMI, que é importante para dar um contexto porque eu vou explicar. A Wanda nasceu com poderes, além da compreensão dela, é tipo muito poderosa. E esses poderes foram despertados justamente pela joia da mente, certo? Até aí? Então nessa fase ela estava na Hydra, ela enfrentou ali os Vingadores. No final de Era de Ultron, Mercúrio morreu e ela se tornou uma Vingadora. Depois ela se apaixonou pelo Visão, os dois planejaram lá ter uma vida em Westview. Só que o Thanos matou o Visão e a Wanda ficou sozinha. Então assim, cara, a Wanda perdeu os pais, perdeu o irmão e perdeu o Visão. E justamente por causa disso ela perdeu o controle dos poderes e transformou Westview no universo particular dela, como se fosse um casulo de uma realidade própria dela, entende? Onde ela poderia ser feliz com a família dela, porque ela não aguentava mais perda, mais caos na vida dela, entende? Caos engraçado, né? Bom, no final da série a Wanda viu que tinha feito tudo errado e libertou a cidade. Na série ela também descobriu que era Feiticeira Escarlate e ficou com o Darkhold da Agatha, o livro, né? E é aí que o problema ficou ainda maior. Aí misturou magia das trevas com os traumas não resolvidos. Percebe? Ela trouxe magia das trevas pra ela. Então essa vontade de ter os filhos de volta fez com que a Wanda tentasse roubar as variantes dos filhos dela de outros universos, né? Isso foi deixando ela cada vez mais sombria. Só que no final a Wanda percebeu que ela tinha se transformado num monstro. Foi nessa hora que a Wanda se arrependeu do que ela fez e destruiu o templo do Chthon, né? O lugar onde Darkhold foi escrito. Então a Wanda desapareceu e foi dada como morta. Bom, esse é o resumo da Wanda. Ah, então como é que ela pode ser a bruxa verde do Dr. Destino? É agora que os quadrinhos entram em cena, galera. Presta atenção. Só uma parte da vida da Wanda nos quadrinhos foi adaptada no SEMI. Percebe que o SEMI tá sempre adaptando, ok? E qual a parte da Wanda que foi adaptada? A Queda dos Vingadores e Dinastia M. Só que a Marvel não seguiu exatamente a mesma ordem, né? A Queda dos Vingadores é quando a Wanda se lembra que teve filhos, né? E ela perde o controle e ataca os Vingadores. A Dinastia M acontece depois da queda, quando a Wanda cria uma realidade inteira onde o Magneto é o líder e os mutantes são a maioria. Nessa realidade, a Wanda tem os filhos dela de volta. Então dá pra dizer que WandaVision é uma mistura, né, de A Queda dos Vingadores, Dinastia M e também os Visions, né, do Tom King, que é a história onde o Visão vai viver uma vida normal com a família robótica dele. A Marvel botou, tipo, tudo isso no liquidificador lá, tirou uma receita lá e saiu WandaVision. E depois disso ela ainda foi repetitiva, cara. Fez a Wanda perder o controle mais uma vez por causa do Darkhold. Então, assim, o Multiverso da Loucura ele meio que adapta um pouquinho esse momento de descontrole da Wanda durante a queda. Quando ela percebe o erro, ela sacrifica pra acabar com o Darkhold e o Templo do Chthon. Mesma coisa de Dinastia M, né? Quando ela resolve acabar com os mutantes e o mundo que ela criou. Então, assim, a Dinastia M do CM é WandaVision mais Multiverso da Loucura, percebe? Tá os dois ali. Estão entendendo o paralelo das histórias aqui, né? Quadrinhos e o CM. Estão entendendo? Ah, Pedro, mas onde que entra a ligação dela e a bruxa da Lativéria? Calma, vou chegar lá pra vocês entenderem. Depois da Dinastia M, a Wanda se tornou a pessoa mais odiada pelos mutantes e foi caçada pelos próprios Vingadores, olha isso. Só duas pessoas encontraram ela depois disso, o Gavião Arqueiro e o Fera. Mas a real, galera, que nem dava pra saber se a Wanda era verdadeira, porque depois os Jovens Vingadores foram na mesma cidade e descobriram que essa Wanda era um Destino-Bo. E a primeira suspeita é que o Dr. Destino sequestrou a Wanda. Por causa disso, eles vão até a Lativéria pra tentar salvar a Wanda do Dr. Destino. Aí lá eles descobriram que ela perdeu a memória da vida passada dela e agora estava prestes a se casar com o Dr. Destino. E sabe qual a cor da roupa da Wanda nesse dia? Verde, exatamente. Vamos dizer que esse visual não pode ser uma pista para bruxa da Lativéria. Mas galera, o que mais chama atenção para mim nessa história, que serve inclusive pro Sam, é que o Dr. Destino encontrou a Wanda e tentou manipular ela para usar os poderes dela. É esse ponto que o Sam pode aproveitar, canalizar o poder da magia do caos e do Loki. Tudo isso ao mesmo tempo para reescrever o multiverso. Lembra a bateria? A própria Wanda pode carregar esse poder. Só pra vocês terem noção, cara, nos quadrinhos durante Dinastia M, a Wanda criou um universo inteiro com base naquilo que as pessoas gostavam. Tipo, Mercúrio pediu pra ela criar um universo onde todo mundo teria o que queria, percebe? E foi assim que ela criou a Dinastia M. Só que enquanto a vida tava acontecendo, a Wanda ficava no quarto brincando com os filhos dela. Até na hora de aparecer em público com a família real, a Wanda colocava uma duplicata no lugar dela. Tipo, ela não queria mais nada. Queria só os filhos dela, privacidade dos filhos dela. No SEMI, a Wanda só fez o Westview. E isso não era nada, cara. A Agatha disse que a Wanda tinha poder de criação espontânea, né? Nem de feitiço ela precisava. Na verdade, se parar pra pensar, o Darkhold mais atrapalhou do que ajudou a Wanda a liberar o poder dela. E aí, quando ela destruiu todos os Darkholds do multiverso, isso pode sim ter causado uma onda pelo multiverso inteiro e o Destino pode ter percebido. Principalmente, né, porque assim que o templo desaba em cima da Wanda, aparece uma energia de escarlate da magia do caos.
E galera, eu acredito que naquele momento a Wanda escapou viva e talvez sem memória. Então assim, tudo que a Wanda queria naquele momento era desfazer o erro dela e desaparecer. Talvez esquecer a vida do Tigre faz parte disso. Ah, Pedro, mas quem disse que a Wanda sobreviveu, né? Por que o Tino não pega a Wanda de outro universo? Bom, quando a Wanda era criança, galera, ela foi capaz de impedir que a bomba do Stark explodisse na casa dela. Sem falar que ela protegeu o local de invasores, sem ter noção nenhuma disso, ok? Então o poder da Wanda é de alterar a realidade, mudar as probabilidades. Então ela pode fazer qualquer coisa, inclusive sobreviver. Aí também sobre o destino de escolher a Wanda do universo meio-meio ao invés de uma variante, cara, a resposta é simples. Nem todas as Wandas do multiverso são a Feiticeira Escarlate. Até agora, os Darkholds que a gente viu foram usados por outras pessoas. Um foi sugado pelo Strange da Terra 838, o outro foi sugado pelo Strange Sinistro. E outro detalhe importante, cara, a Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. A Feiticeira Escarlate não nasce, ela é forjada. Ela não tem coven, não precisa de encantamento. É isso que a Agatha fala na série. Então existe a possibilidade da Wanda que a gente conhece ser a única Feiticeira Escarlate do multiverso, de todos os universos. Isso explicaria a ideia do Dr. Tino procurar por ela. Sabe todo esse conteúdo de teoria, vazamento, análise? Tem canal Dark faturando alto exatamente com isso. Sem rosto, sem gravar voz, sem ninguém saber quem tá por trás. O conteúdo que carrega sozinho. E a vantagem é a escala. Você replica em vários nichos e ainda internacionaliza, né? Você traduz para faturar em outros idiomas. O mesmo canal, o mesmo vídeo. Isso não depende da sua cara na tela. Foi por isso que eu finalizei agora o YouTube Dark 2026, que eu venho construindo desde janeiro. É o treinamento mais atual que existe para canal Dark. E cobre tudo, do zero até a escala. O preço de lançamento é R$ 997, mas para essa primeira turma, pelo link que tá aqui embaixo, tá sendo por R$ 397. 12 de 39, cara. De verdade, é para vocês aproveitarem. Eu quero realmente fazer uma leva de empresários. Não é youtubers não, empresários de YouTube. Deixei o link aqui embaixo.